Teologia é o tema principal deste vídeo, que está indo ao ar na terça-feira. Mas o tema específico é Antigo Testamento, baseado neste livro-texto, um curso de teologia que eu fiz uns anos atrás. Eu ainda pretendo fazer essa faculdade, né? Acho muito interessante. E hoje, então, o tema específico é Antigo Testamento. No vídeo anterior, eu já trouxe uma introdução, né, sobre o Antigo Testamento, os manuscritos e compilações, cópias e traduções. E também naquele vídeo expliquei que o Antigo Testamento, as suas línguas originais, foram as duas línguas principais das quais esses textos do Antigo Testamento foram escritos, é o hebraico e o aramaico, que são línguas da família semítica, né? E que o meio como isso era compartilhado era por meio do rolo, que era nada mais do que como se compartilhavam as informações antigamente. Então, entre aspas, as folhas eram feitas de papiro, ou papiro, que é uma planta, ou de pergaminho, que é um couro de animal, e isso era enrolado, então isso se transformava num rolo. Então, por exemplo, os livros do Antigo Testamento, que são textos muito antigos, que pertencem à religião judaica, que é a base, né, do cristianismo, é a base, na verdade. Então, você tem ali, por exemplo, o livro do Gênesis, que quando ele era operado em tempos anteriores ao que existe hoje, que nós entendemos por livro, então havia o rolo do livro do Gênesis. Seria mais ou menos por aí. Isso eu já falei no vídeo anterior. E os instrumentos também, né, existia um tempo em que existia a escrita cuneiforme, que é com aquela cunha, né, e colocada numa argila, num tablet, né. Também existia a pena de cana, a pena de ferro, enfim. Isto eu já falei no vídeo anterior. Hoje, eu quero já começar, então, sobre o Antigo Testamento, propriamente dito. Na Bíblia que eu estou me baseando, nós temos 39 livros, né? Começando a partir do Êxodo. Começando a partir do Gênesis. Este é o primeiro livro do Antigo Testamento, então. E o que esse texto aqui traz sobre o Gênesis? Muitas informações. Então eu vou ter que dividir isso em vários vídeos, né? Para eu poder compartilhar aqui o que eu aprendi, na verdade, nesse curso de teologia e o que diz aqui no texto. Deixa eu ver se tem alguma parte interessante aqui para eu compartilhar já no iniciozinho, na pré-introdução que ele faz. Então, as considerações iniciais sobre o livro do Gênesis. Para quem nunca leu, se você nunca teve contato com a Bíblia, mesmo que você não tenha nenhum tipo de fé, mas é importante que você tenha acesso a esse livro, porque encare ele como uma literatura, como um texto, como qualquer outro, caso você não tenha a fé que envolve ali, né? Se tiver a fé, beleza, melhor ainda, mas se não, tudo bem, é um texto, sabe? Então, o livro do Gênesis, vamos ver. Considerações iniciais. O título Gênesis, como aparece em nossas Bíblias, é a tradução da linguagem grega do título hebraico original. Eu não sei pronunciar, não sei hebraico, né? Mas eu vou tentar ler como está escrito, transliterar, né? Da linguagem grega do título hebraico original, Bereshit, que significa o princípio, a origem, a criação, ou ainda fonte ou começo. Então, Gênesis é uma palavra de origem grega, mas que na verdade no original é baseado no hebraico, na palavra Bereshit, que significa o princípio, a origem, a criação ou o começo. Esse termo indica o início de todas as coisas que vieram a ter existência no mundo físico. Portanto, Gênesis exemplifica o começo de tudo que foi criado por Deus por meio de sua palavra. O lugar ocupado por Gênesis no Pentateuco, e o que é Pentateuco? São os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Então, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômios. Levítico, né? E até na própria Bíblia indica sua importância, visto que serve como fundamento para a Torá. E o que é a Torá? É o livro sagrado da religião judaica, que são esses primeiros livros do Antigo Testamento. E como introdução à Bíblia inteira. Então veja a importância do livro do Gênesis. Ele é o primeiro da Bíblia, da nossa organização atual, assim como é o primeiro também da Torá dos escritos judaicos, né? Porque para quem não sabe, a Bíblia ela é totalmente, pelo menos o Antigo Testamento, de inspiração judaica, totalmente. Depois o cristianismo, em seguida, né, que isso é uma longa história, a gente vai ver isso em outras playlists, é que
utilizou estes livros para compor a Bíblia. O autor de Gênesis não é mencionado em nenhuma parte do livro, então não existe um autor mencionado no livro do Gênesis. No entanto, nos valeremos para tal conhecimento do testemunho do restante das Escrituras, de que Moisés é o autor, não só de Gênesis, mas de todo o Pentateuco, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E aí ele cita algumas referências que fundamentam essa tese, né, de que Moisés é o escritor do livro do Gênesis e dos primeiros livros da Bíblia. Mas isso não está claro, não está lá escrito, né, que Gênesis, no próprio texto, que foi Moisés quem escreveu. É um entendimento de quem escreveu esse livro aqui, de que Moisés é o escritor. Além do depoimento das Escrituras, os antigos escritores judaicos e os primeiros dirigentes da igreja cristã primitiva são unânimes no testemunho de que Moisés foi o escritor. Então aqui é um fato, ele está utilizando um recurso um recurso testemunhal, né, de testemunho. Uma vez que o relato de Gênesis no seu todo é de data bem anterior ao nascimento de Moisés. Os antigos escritores judaicos e os primeiros dirigentes da igreja primitiva são unânimes no testemunho de que Moisés foi o escritor de Gênesis. Uma vez que o relato de Gênesis no seu todo é de data bem anterior ao nascimento de Moisés. O principal papel de Moisés ao escrever Gênesis foi, em grande parte, reunir sob a direção de Deus e sob a inspiração do Espírito Santo todos os registros escritos e orais disponíveis ao seu alcance, desde Adão e Eva até a morte de José no Egito, assim como o temos hoje preservados e intactos. Uma possível indicação de Moisés ter sido utilizado de registros históricos existentes no seu tempo é a repetida expressão por diversas vezes no livro. Estas são as gerações de, realmente, que admite também a tradução, estas são as histórias por. O livro de Gênesis registra com exatidão o começo da história da humanidade. Então, vamos lá, o que é que o livro do Gênesis traz? O começo da história da humanidade, a origem do povo hebreu, o estabelecimento do concerto entre Deus e o povo que ele escolheu, os hebreus, através do patriarca Abraão, bem como os demais príncipes hebreus. A historicidade de Gênesis continua, em nosso tempo, sendo confirmada pelas descobertas arqueológicas modernas. Moisés foi notavelmente preparado por Deus para escrever esse importante livro do Antigo Testamento. Soma-se a isso a sua educação na corte egípcia, na ciência do Egito, e suas longas experiências no deserto junto ao seu sogro Jetro na terra de Midian. Bom, então, para quem não sabe um pouco sobre a história do Moisés, né, isso já está contido no próprio livro do Gênesis, e sim, ele teve a sua educação na corte egípcia, né, que era a superpotência daquele período. E talvez isso tenha, segundo esse autor, ajudado ele a escrever o livro do Gênesis também. Além da experiência dele do deserto, que depois que ele saiu do Egito, ele foi para o deserto na terra de Midian, né? Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje, e no próximo eu vou trazer um vídeo sobre... Deixa eu ver. Eu vou verificar, mas eu acredito que eu vou trazer uma visão panorâmica mesmo de todo o livro. Vou subdividir ainda mais aqui. Vou decidir sobre isso ainda, beleza? Valeu. Até o próximo vídeo sobre Antigo Testamento, semana que vem, na terça-feira.